Arte News, Personalidades em Foco, Alfredo de Andrade, Bartolomé Leonardo de Argensola e Guilherme Apolinaire. Bem-vindos ao Arte News, Personalidades em Foco. Nesta edição, exploramos as trajetórias de três figuras notáveis que, em diferentes séculos e contextos, deixaram marcas profundas nas artes, na literatura e na arquitetura. Nossa jornada nos leva das restaurações medievais do século XIX italiano às poesias clássicas da Espanha do século XVII, passando pela inovação modernista da França do século XX. Conheça Alfredo de Andrade, Bartolomé Leonardo de Argensola e Guilherme Apolinaire, três visionários que, com talento, paixão e inovação, moldaram a cultura de seus tempos e continuam a inspirar gerações. Alfredo de Andrade, o restaurador da arquitetura medieval italiana. Nascido em 1839, em Lisboa, Alfredo de Andrade foi um arquiteto, arqueólogo e pintor português naturalizado italiano, cuja obra reviveu o patrimônio histórico com precisão e respeito. Filho de uma família burguesa, ele se mudou para Gênova ainda jovem, onde se formou em arquitetura e se dedicou à restauração de monumentos. Seu trabalho mais emblemático é o Castelo de Pavone, no Piemonte, que transformou de ruínas em um exemplo de preservação medieval, e o Castelo de Albertise em Gênova, projetado em 1892 com influências góticas e renascentistas. Como pintor, ele criou cenas como Il Ritorno dai Campi, exposta na Academia Ligustica de Belle Arti. Em uma carta famosa de 1885, de Andrade escreveu: "Não ser obcecado pela arte de um tempo em detrimento de outra, em um monumento onde diferentes épocas deixaram traços interessantes, não destruir uns em favor dos outros, como se fez no passado com grande dano à arte e à história." Essa filosofia guiou suas restaurações, equilibrando épocas. Quando faleceu, em 1915, em Gênova, Alfredo deixou um legado que preservou o patrimônio italiano, com ecos que ainda ressoam na arquitetura histórica. Bartolomé Leonardo de Argensola, o poeta clássico e historiador aragonês. Seguimos para a Espanha do século XVI com Bartolomé Leonardo de Argensola, nascido em 1562, em Barbastro. Poeta e historiador, ele estudou em Huesca, Zaragoza e Salamanca, tornando-se sacerdote e cronista do Reino de Aragão. Sua obra poética, publicada póstumamente com a de seu irmão Lupercio em 1634, inclui sátiras, sonetos e elegias clássicas, como as que elogiam a divina poesia de Fray Jaime de Torres. Em prosa, escreveu Conquista de las Islas Molucas, 1609, uma narrativa épica da expansão espanhola, e suplementos aos Análises de Aragão de Zorita. Uma de suas frases famosas, em uma sátira, reflete seu estilo mordaz, e os quero confessar, Dom Juan, I, que aquel blanco e color de Dona Elvira no tiene de ela mais, se bien se mira, eu quero confessar a você, Dom Juan, I, que aquele branco e cor de Dona Elvira não tem mais dela, se bem se olha. Essa linha exemplifica sua observação aguda da sociedade. Quando faleceu, em 1631, em Zaragoza, Bartolomé deixou um legado que enriqueceu a literatura espanhola clássica, com ecos que ainda ressoam na poesia satírica e na historiografia. Guilherme Apolinaire, o inovador do modernismo poético francês. Por fim, viajamos à França do século XX com Guilherme Apolinaire, nascido em 1880, em Roma. Poeta, dramaturgo e crítico de arte, ele foi uma ponte entre o simbolismo e o surrealismo, cunhando termos como o cubismo e o surrealismo. Suas obras, como Alcoóls, 1913, e Caligrames, 1918, misturam verso livre, imagens modernas e experimentos visuais, como poemas em forma de desenhos. Em Zone, ele capturou a Paris urbana com versos como O miracle de la science de l'art, Les avions nous emmenèrent bientôt par-dessus les mers et les monts. Uma de suas frases famosas, do Manifesto de 1913, é: "A geometria é para as artes plásticas o que a gramática é para a arte do escritor." Essa ideia definiu sua visão inovadora. Quando faleceu, em 1918, em Paris, vítima da gripe espanhola, Guilherme deixou um legado que revolucionou a poesia moderna, com ecos que ainda inspiram artistas e escritores. Um legado que transcende fronteiras.
Ao unirmos as histórias de Alfredo de Andrade, Bartolomé Leonardo de Argensola e Guillaume Apollinaire, percebemos como a arte e a criatividade florescem em formas e contextos diversos, mas sempre com uma essência universal. As restaurações equilibradas de Andrade, que preservaram o passado, dialogam com as poesias satíricas de Argensola, que observaram a sociedade, e com os versos modernistas de Apollinaire, que inovaram a linguagem. Cada um, à sua maneira, nos ensina que a criatividade não conhece limites, sejam eles geográficos, temporais ou culturais. Suas obras inspiram, desafiam e nos convidam a refletir sobre o mundo, seja por meio da pedra, das palavras ou dos versos.